até a volta. Em nome de Jesus, esperamos que não demore, né? Jesus está aí às portas. Agradeço pela vida do Gustavo. O Gustavo tem me ajudado bastante aí na leitura. Chegamos nessa parte, quando a gente fala sobre o inferno, é, infelizmente, assim, não era para nós, né? Graças a Deus não era para nós. Mas tem vidas aí que, infelizmente, caminham para o inferno. O inferno tem 5 divisões, né? Ontem a gente estava falando, vou estar aqui. Então eu tenho aí o inferno, que é inferior, eu tenho o paraíso, que ficava no inferno, o abismo, onde os espíritos estão em prisões, de 1 Pedro 3. Aí eu tenho o Seol. Em Lucas 16 a gente estava vendo essa configuração. Aí eu tenho o Tártaro e, por último, o Lago de Fogo e Enxofre. O Lago de Fogo e Enxofre ainda não tem ninguém morando lá. As duas primeiras pessoas que vão morar lá é o anticristo e o falso profeta. Triste isso, né? E quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre que foi criado por o diabo e seus anjos, os 2 primeiros inquilinos vão ser seres humanos. Uma pena, uma pena. Então vamos lá. A primeira divisão aí, quando nós estávamos vendo lá em Lucas 16, o seio de Abraão, e aí eu tenho aí Lázaro e Lucas 16, né, desde o verso 22 em diante, a gente tem a história de Lázaro e Abraão, e isso é muito importante. Eu quero, antes de continuar nesse texto, você vê que ele fala ali, o verso 28, olha, eu tenho 5 irmãos, e ele fala, manda Lázaro, e ele fala, ó, respondeu Abraão, eles têm Moisés, os profetas, eles que ouçam. Não é alguém morto indo, voltando do inferno que vai mudar o coração das pessoas. As pessoas vivas mudam o coração de pessoas vivas. Isso é muito importante. Grave isso aí. Pessoas vivas mudam o coração de pessoas vivas. A, a morte é o fim, acaba, é o desfecho. Então vamos lá. O paraíso, ele ficava, antes de Jesus ressuscitar, no inferno. Os gregos chamavam de Elíseos, né? Campos Elíseos, na verdade. E era onde paraíam aí os salvos. Gênesis 25, pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo 25, o verso 8 de Gênesis 25, 8. Gênesis capítulo 25, verso 8, ele diz assim, ó, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo, o povo escolhido, expirou e morreu, perdeu o fôlego ali. Voltando em Lucas 16, 23, a gente estava lendo aí, Lucas 16, 23, ele vai falar exatamente isso. Lucas 16, 23, ele diz assim, ó, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Olha lá o seio de Abraão. Abraão morreu e parece que ele se tornou ali um referencial. Lógico, porque esse rico, ele era judeu, então ele conhecia bem a história de Abraão e ele reconheceu Abraão. Do inferno ele reconheceu Abraão. Talvez ele tenha ouvido alguém chamar o nome de Abraão lá no céu. Isso que é mais triste.
O tormento no inferno é algo muito doloroso. Por quê? Porque quem está no inferno, ele vê e ouve quem está no céu. Nesse primeiro momento, parece que Abraão conseguia se comunicar com esse indivíduo no inferno. Talvez em dado momento Deus permitiu. Eu não acredito que depois disso alguém possa se comunicar. E porque o paraíso hoje também não está mais no inferno. E tem outra coisa importante também. Seria doloroso quem está no céu olhar alguém conhecido no inferno. E seria muito ruim. O verso 25 ainda de Lucas 16, olha que diz: Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. É, novamente, não é questão do rico. O fato de ser rico ou pobre não garante o céu ou o inferno. O fato de não temer a Deus ou não abrir o coração para Jesus, não permitir que Jesus haja em nós, isso sim nos impulsiona para o inferno. É aquele momento em que, quantas vezes talvez esse rico passou na frente de Lázaro, olhou ele e, sabe, novamente, você não precisa ajudar todo mundo. Não é isso que a palavra do Senhor diz. O próprio Senhor Jesus vai falar, na época de Elias, quantas viúvas tinha em Israel e ele foi por uma gentia. Na época de Eliseu, quantos leprosos tinha em Jerusalém? Deus curou um assírio, Naamã. O problema não é esse. O problema é como as pessoas lidam, e falam, desdenham, ofendem, magoam, se acham superior. Talvez o rico agisse assim. Voltando em Lucas capítulo 23, vamos lá para o capítulo 23 de Lucas, o verso 43, Lucas 23, deixa eu voltar aí, o verso 21, Lucas 23, 21. Lucas 23, 21. Olha só, quando estava na crucificação de Jesus, eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Está vendo essa questão? A ignorância do ser humano? Era o próprio Senhor Jesus. Hoje a gente vê a ganância do ser humano. Ontem eu estava conversando até com o meu filho a respeito dessa questão de Israel e a Palestina. Imagine Jesus hoje lá em Israel, e aí ele pregando lá, igual pregou para a mulher samaritana ou para o centurião, e ele indo lá na Palestina, ou falando que não devia ser assim, o povo judeu tinha crucificado Jesus de novo, imagine, militando a favor dos palestinos, Jesus tinha sido crucificado de novo, porque é isso que a gente tem que entender. Jesus não está preso a uma bandeira. Jesus veio para salvar e morreu na cruz por isso, por todos, seja pequenos, grandes, brancos, negros, amarelos, homens, mulheres, pecadores. Jesus veio para os pecadores. Os sãos não precisam de Jesus, porque eles são tão arrogantes e tão orgulhosos que eles se garantem. Então, se alguém se garante sozinho, não precisa de Jesus. Quando o diabo sopra no meu, no seu coração, e às vezes, talvez eu e você possa acreditar que, olha, isso fui eu que fiz, ali já perdemos o mérito com Deus.
Tudo que é bom que acontece na nossa vida é mérito de Deus. A única coisa que merece o nosso mérito é o erro, quando a gente erra. Aí, realmente, esse é mérito meu e seu. Mas, do contrário, quando a gente acerta, é misericórdia e graça de Deus. E nesse momento, sempre é bom, no final do dia de trabalho, quando as coisas deram bem, falar: puxa Deus, obrigado, o Senhor foi tão bom hoje comigo no trabalho, o Senhor realmente estava à frente, me abençoou, no lar, nos estudos, em tudo. Em tudo a glória de Deus. Tudo de bom a glória de Deus. O Salmos 16, vamos para Salmos 16. Olha o povo judeu lá, gritando ali. Jesus tinha feito quantos milagres? O apóstolo João disse que se fosse escrito nos livros os milagres de Jesus em toda a biblioteca do mundo, não haveria espaço para guardar todos os milagres de Jesus. Gente, pensa, foram assim 3 anos, milagre após milagre. Era um negócio, multidões eram curadas, multidões eram libertas, multidões eram salvas. E depois de 3 anos, depois de ver tanto milagre, o povo judeu ainda instigado pelos sacerdotes, olha aí a manobra aí de massa, né? Manobra de massa, a maioria, vamos matar esse louco aí, esse Jesus, misericórdia. E o povo gritou e levou Jesus e aclamava pela morte de um homem. Não importa quem é que seja, não nos cabe tirar a vida de ninguém. É, às vezes eu vejo o cristão sendo, mas esse, se tivesse a pena de morte, se tivesse a pena de morte, não nos cabe tirar a vida de ninguém. É, o cristão não deve militar a morte, deve militar a misericórdia. Agora, isso aí, lógico que todo mundo tem que pagar um preço pelo pecado. E certamente vai pagar. E Deus orienta o povo aí. Mas eu vejo que tem que tomar muito cuidado com relação a esse ódio todo que o cristão tem carregado sobre as vidas por causa da autojustiça que ele tem. Graças a Deus que Jesus não teve essa autojustiça comigo e com você. No Salmos capítulo 16, verso 10, nem precisa dizer, né? Abra aí Salmo 16, verso 10. João vai dizer que Deus amou o mundo, que o Pai entregou o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, olha só, eu não mereço a salvação, ninguém aqui merece a salvação. E Deus nos deu a oportunidade de viver essa vida. O verso 10 diz assim, ó, pois não deixará Davi falando, né? A minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Nós falamos isso. O capítulo 49, abre aí Salmos 49, Salmos 49, o verso 45, o verso 45, opa, deixa eu ver aqui. Salmos 49, eu acho que é o 49 e o 45. Deixa eu só confirmar. Salmos 49, ah, ó, o 5, 4 e 5. É, 45, 4 e 5. Olha só. Inclinarei os ouvidos a uma parábola e decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque eu hei de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam em bens. Ah, e aí, continuando aí. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar ele a Deus o seu resgate. Por mais que o verso 7 é muito importante. Por mais que você tenha, você não tem como comprar de volta.
porque a redenção da alma deles é caríssima. Qual o preço da salvação de alguém? Já pensou nisso? Eu vou dizer o preço. A cruz de Jesus. Esse é o preço. Pois a redenção da alma deles é caríssima. E cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Ah, ele continua, esse salmo é tão lindo porque ele é um salmo é, muito utilizado na hora do velório. Porque continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vês e morre o sábio, e parece tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Quando a pessoa morre, não leva nada, tudo fica. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Você não. Olha só, duas coisas importantes. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Entenda isso. Usufrua daquilo que Deus te deu. Aproveite, direcione os filhos, mas pense nisso aí. Ensine eles a ganhar o pão também, a pescar o peixe. E eles, olhe, lógico, a gente tem que deixar o melhor para eles, mas usufrua daquilo que Deus tem dado. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Todo mundo morre. Tal proceder é a estultícia deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem os que dizem, como ovelhas são postos na sepultura morte, é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, e a sepultura é o lugar em que habita. O corpo vai para lá. Mas Deus, olha só, Deus remirá a minha alma da morte, do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando voltar a glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Você não vai levar nada. Ainda que durante a vida se tenha lisonjeado, e ainda que louvem quando faz o bem a si mesmo. Nossa, olha, você viu lá? Ele deu o dinheiro das esmolas para os pobres. Lembra quando Jesus chega na sinagoga e uma viúva coloca lá algumas moedinhas e Jesus olha e falou: olha, ninguém aqui deu. Existia um pote chamado gasofilácio. Parece um palavrão, né? Tão grande que é. Gasofilácio. Era um jarro de barro. Então, assim, os nobres vinham com aquele sactel, ou seja, um saco de moeda, e colocavam. Então, quando ele jogava ali, tipo um cofrinho, fazia um barulho, trim, 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 trim. E aí eles ficavam ali horas, assim, né? É, nossa, olha, você viu o fulano tanto de dízimo, de oferta que deu para a obra de Deus, para a igreja, na sinagoga? Então imagine o barulho. E o mais legal, depois você pode ler, Jesus estava sentado do lado do gasofilácio, do lado, do lado. E lógico, os discípulos em volta. De repente entra uma viúva e ela coloca duas moedinhas. Quase não ouviu barulho. Trim, acabou. E aí imagine, nossa, essa mulher não deu nada, né? Mas ela tinha dado tudo que tinha. E Jesus falou: ninguém ali tinha dado mais do que aquela viúva, porque ela deu tudo que tinha. E o resto deu o que sobrava. Isso é muito importante. Dízimo e oferta tem a ver com o nosso coração. É a nossa disposição em servir, em, em crer, em ter fé em Deus.
E ainda que a vida eles sejam lisonjeados, e ainda que louve quando faz bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz, ou seja, morre. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como animais que perecem. Grava esse salmo, Salmo 49, é um salmo que nos orienta. Então, assim, primeira divisão, os que vão para o paraíso, aqui, olha só, voltar aqui para o paraíso, o seio de Abraão, e agora vamos para a segunda divisão, que, infelizmente, o Seol, quem não tem o Espírito Santo de Deus. Provérbios 5:3, vamos lá para Provérbios 5:3, um pouquinho na frente aí. Provérbios capítulo 5, o verso 3. Provérbios 5, verso 3. Olha só, porque os Provérbios 5, verso 3, sei, tá lá. Isso, olha só. Porque os lábios da mulher adúltera destinam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é o amargoso como a piscina, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Né? É isso aí. O, o coração do tolo, do insensato, né, ele sempre caminha para o inferno, ou seja, para o inferior, para aquilo que não agrada ao Senhor. E o destino, até aí, o verso 5, como nós lemos, que os seus passos conduzem para o inferno. Isaías 57, verso 21, Isaías 57, verso 21. Vamos lá para Isaías 57. O diabo sempre vai agir de astúcia para levar o coração. Sempre. Isaías 57, verso 21, ele vai dizer assim, ó, para os perversos diz o meu Deus, não há paz. É, e sempre o coração do homem aí que, que se distancia do Senhor. Salmo 1, ele é muito rico nisso aí. Porque essas pessoas nunca vão ter paz. Tudo que eles viveram, no final, vai ser em tormento. E aí, de novo, quando a gente lê Lucas 16, do verso 23 a 25, o rico vai falar a respeito disso. Tem outros textos também. Faz tempo que eu fiz essa apostila e coloquei ela, mas, assim, tem outros que falam, podia até colocar. Eu acho que até na que eu encaminhei para vocês, deve ter mais texto a respeito do Seol, do Hades. Então eu tenho aí o paraíso e eu tenho o Seol. Agora vamos ver o abismo, né? O poço separado. Então Lucas 16, o verso 26 de Lucas, o texto que a gente acabou, o Abraão, né, ele vai falar, ei, ó, tem um grande abismo, uma separação. É, 16, aí, ó, capítulo 16, verso 26. Ele fala, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte de que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Gente, é assim, não tem como, tem um abismo, não tem como um mudar de ideia e ir para lá. Não é um purgatório, não acaba. Salmo 71, verso 20, vamos voltar lá para Salmo. Salmo 71, verso 20, pega a Bíblia aí, Salmo 71, verso 20, e aí é uma fala muito importante do salmista.
Salmo 71, o verso 20, vai dizer assim, ó, tu que tens feito ver muitas angústias e males, me restaurará ainda a vida, e de novo me tirará dos abismos da terra. É. E aí, olha só, de novo, no caso aqui, o salmista está falando da questão do abismo. Tem um texto, e aí, e esse é muito importante, local aí onde estão aprisionados os demônios. Abra sua Bíblia em Apocalipse 9:1. 9:1 até o verso 11, se eu não me engano. Ó, Apocalipse capítulo 9, o verso 1. E aí ele vai falar, ó, até lembrei que o quinto ali, porque o inferno tem cinco, por isso que chama os quintos dos infernos. Você já deve ter ouvido essa fala aí, né? Os quintos dos infernos. Porque o inferno tem cinco divisões. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Está falando de Satanás sendo expulso do céu. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Lembra que Jesus tomou as chaves do abismo, do inferno? Então, ele vai devolver as chaves para Satanás. É difícil, mas vai devolver lá. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça. É. E aí, olha só, como fumaça grande fornalha, e com fumaceira saía do poço. Escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado o poder, como quem tem escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm selo, olha só, de Deus. Na grande tribulação, as pessoas também vão se converter, mas quem não se converter, esses aí, ó, quem não tem o selo de Deus sobre a fonte. Foi-lhe dado também, dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Então, durante a tribulação, um pouquinho antes ali do fim, 5 meses a pessoa vai estar em tormento. Sabe quando ela leva uma picada lá de escorpião, ou e ali febre, dor, nossa, vai ser. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Oh, essa enfermidade não vai causar a morte de ninguém. A dor vai ser tão grande que as pessoas vão desejar morrer, mas não vão morrer. Vão pedir para morrer, mas não vão conseguir. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Sabe aquele centauro que tem na mitologia grega? É, o tronco é de homem, mãos e cabeça, e só que o corpo é de cavalo. Tá aí você sabe de onde que veio, de um demônio. É, a visão do centauro é exatamente essa aí. Tinham também cabelos como de mulher, ou seja, aqueles homens com cabelos compridos, seu dente era dente de leão, né? Tinham couraças como couraça de ferro. O barulho que as suas... Gente, pensa no negócio, né? Um cavalo alado, tinha asas, e fazia, era como barulho de carro. E muitos cavalos, quando correm a peleja, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha o poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles o seu rei, o anjo da onde? Do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Ou seja,
No abismo é o lugar onde está. Quando Deus vai curar o endemoniado de Gerar, ele, os demônios pedem, não nos lance no abismo, porque olha lá quem manda, né? Apolion, deve ser tranqueira mesmo. O negócio ali é um carcereiro demoníaco, esse demônio aí, né? Não quero ser retudante, mas o negócio deve ser feio ali. Então, o abismo é esse lugar aí, onde habita esse demônio aí e os que vão ser libertos durante a grande tribulação. Então, aí nós temos o paraíso, o Hades e o abismo. Aí depois a gente vai ver sobre o Tártaro aí e o Lago de Fogo e Enxofre, conhecido como Gena também. Mas nós vamos estar orando, agradecendo a Deus aí. Depois você vai dando uma lida, dando uma olhada. E qualquer dúvida, manda lá para nós. Nós vamos pedir para o Espírito Santo para nos ajudar. O inferno nunca é um lugar confortável de falar. Eu sempre tenho até muita dificuldade, porque eu fico sempre imaginando as pessoas que já estão lá. É triste e não é um lugar para ninguém. Sempre tenho muita dificuldade, porque às vezes a gente olha pessoas sendo escravizadas todos os dias, precisando do amor de Jesus. É legal, eu acho, assim, a gente aprender e saber, mas realmente não. O que Deus quer é que nós não permitamos que ninguém vá para o inferno. Nos cabe orar. Bem, papai, eu quero agradecer por esse dia, pelo aquilo que o Senhor nos tem orientado. Nos ensina a ser luz, ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas, meu Pai. Não permita que ninguém que esteja na nossa volta vá para o inferno. Não permita, Senhor. Nos ensina, ó Deus, a orar e testemunhar do Teu Evangelho. Nos ensina a ser luz. Nos ensina a fazer diferença na vida das pessoas e na nossa também. Mas nunca, Pai, jamais permita que nenhuma pessoa que nossos vizinhos, colegas de trabalho, aqueles que por um motivo passam por nós, que sinta a presença de Jesus. Tua palavra diz que a sombra de Pedro curava, que o Senhor derrame essa unção sobre nossas vidas e vidas sejam curadas, sem mesmo saber, pelo poder de Jesus sobre nossas vidas. É que ele peça em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe muito a sua vida. Agradeço e honro a Deus todos os dias pelo seu desejo de aprender da palavra do Senhor. Continue assim firme no Evangelho da Graça. Amém? Deus abençoe.